Olá, boa noite, bom dia. Uma super convidada hoje. Realmente ela vai ter muito a agregar para cada um que assistir. Eu acredito que todo mundo precisa, então eu trouxe ela aqui para ela falar um pouco do projeto dela, que é muito interessante. Então ela acabou de chegar, vamos lá chamar. Vamos lá. Clarice, bom dia, Clarice, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Oi, tudo Mariana, bem? tudo bem? Seja bem-vinda, né, à nossa live. Ai, obrigada. É um prazer imenso receber você aqui, Mariana. Realmente, assim, o seu assunto é muito rico. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Eu acredito que todo mundo que entrar nessa live, você vai agregar valor na vida dela. Então, Ai, que bom. assista até o final, porque vocês só vão saber se assistir até o final. Só vão entender, né, Mariana? É verdade, é verdade. Não pode Então, perder. convide seus amigos. Ah, vamos chamar todo mundo, né? Quem estiver assistindo, envie para os seus amigos também. Vamos É lá verdade. enviar para os amigos, É né? verdade. Vamos Vamos estar enviar para compartilhando todo mundo aqui. aqui. Que tem bastante coisa boa para falar, hein? Então, eu falei, eu tenho que chamar a Mariana aqui, porque tem muitas pessoas que nem sabem que existe, né? Não sabem como ajudar. É verdade. Então, compartilhei com várias pessoas. Vamos aguardar Ah, aqui. legal. Eu também. Então, Mariana, se apresente aqui para todo mundo que estiver chegando, para quem assistir depois, Uhum. pode ficar à Então, vontade. boa noite para quem está aqui no Japão, né? E bom dia para quem está no Brasil. Obrigada, Grazi, por ter, né, iniciado essa live, por me feito esse convite. Meu nome é Mariana, né? Eu sou formada na área da saúde, eu sou formada como técnica de enfermagem há 15 anos, né? Trabalhei na área, no hospital, trabalhei em grandes hospitais de grande porte e estou lançando esse projeto, o projeto Eu Não Sou Leigo, para realmente, assim, realizar algo que eu sempre tinha no meu coração em fazer, né? Para as pessoas, para uma necessidade que eu sempre via no período que eu trabalhei no hospital. Como eu tô Hum, aqui, como hoje eu vim para o Japão tem um ano e meio, então aqui no Japão ainda eu não trabalhei no hospital, mas eu tenho a formação de cuidadora, né, de idosos aqui. Consegui fazer essa sim. formação também. Você fez de Kaigo aqui no Japão? Fiz, fiz. Ah, Eu fiz o curso de sim. Kaigo, bem Ah, legal. interessante. Nossa, amei, né? É, né? Então tem tudo a ver assim com o trabalho que Sim, você já realizava no Brasil, né? é, É muito sim. incrível. E como é que surgiu esse projeto, Mariana, assim, por exemplo, assim online, no projeto online? Como que foi? Então, na verdade, Grazi, assim, eu trabalhei no hospital há muito tempo e sempre acompanhava os acompanhantes, né? Dos Uhum. pacientes, tudo. Eu trabalhei bastante tempo na UTI, que é no setor grave dos pacientes. E eu via muito a necessidade dos familiares de ter uma orientação, por exemplo, de como cuidar Hum. em casa, né? Às vezes quando o paciente é de alta, ou às vezes quando o familiar fez uma cirurgia, levava curativo para casa para fazer, ou ia embora com algum dreno, né? Alguma Hum. sondinha, aquela sondinha vesical, né? No caso, para fazer xixi. E eu me deparava muito com o desespero das famílias. Então, Nossa, assim, tinha muita família que às vezes nem queria levar o paciente embora porque não sabia como lidar em casa. nossa. E eu sempre falava, falei, ai meu Deus, assim, eu sempre tive essa vontade de ajudar, de querer ajudar, né? Mas Hum. como você trabalha numa instituição, e eu trabalhava numa instituição particular, ou até mesmo no SUS, que eu trabalhei num período no SUS, você não pode intervir nessa área, tipo, por ética, né, de Hum. trabalho, você não pode, por exemplo, oferecer o seu serviço, né, para poder fazer esse vínculo, né? Como você trabalha na instituição, eles meio que zelam por essa questão, né? Então, eu não poderia ter esse acesso. Mas eu sempre me preocupava com isso, assim, sabe? Sempre tinha essa preocupação em fornecer essas orientações para que o familiar não fique tão desesperado nessas horas, de Hum. cuidar de alguém em casa, né?
E aí, como eu vim para o Japão, e aí acabei parando a faculdade, eu estava cursando a faculdade de enfermagem, né? Estava no quinto ou quarto semestre. Não. E aí eu falei, não, eu vou para o Japão, né? Por questões financeiras, família veio para cá. E eu falei, mas lá no Japão eu vou fazer algo que agrade meu coração, vou fazer algo na área da saúde, que é a minha área, né? E aí eu fui vendo algumas coisas, eu falei, nossa, então agora seria essa hora, né? De lançar algo online que pudesse dar essas orientações, né? Para os familiares e por que não online, né? E por que não saber da situação ou da necessidade de alguém que cuida em casa e por que não fazer essa orientação online, né? Então aí que nasceu o projeto Eu Não Sou Leigo, né? Para poder trazer essas informações. E junto nesse período, logo que eu cheguei aqui no Japão, eu consegui fazer o curso de Kaigo também, né? Que é, no caso, a cuidadora de idosos aqui no Japão. O meu certificado no Brasil, ele não é válido aqui, né? Eles não validam os diplomas aqui no Ah, Japão. verdade, né? Você tem que cursar novamente, fazer os cursos todos novamente, para eles poderem validarem. E aí surgiu essa oportunidade, graças a Deus eu consegui fazer, e aí eu, né, consegui me formar, tudo, mas por enquanto eu ainda não entrei no hospital, mas eu tenho muito desejo para poder saber, né, o esquema daqui, como que eles cuidam, quais são os protocolos que eles usam aqui de cuidados. Hum. Então é bem legal. E foi aí que surgiu o projeto online do projeto Não Sou Leigo. Nossa, interessante. É, Ó, bem por isso legal. que é interessante realmente falar assim para todo mundo ouvir, porque muitas vezes as pessoas que a gente precisa estar perto da gente. É, Mas por ninguém falar em público assim, ninguém falar, a gente acaba perdendo essa oportunidade. é Você verdade. falando desse jeito, já veio uma outra ideia na minha cabeça, que é de apresentar uma pessoa para você que já trabalhou no hospital aqui como Ah, auxiliar. que Talvez ela legal. possa dar orientações para você. Então vai Sim, ser bem legal. interessante, Mariana. É Olha verdade. só, é interessante realmente falar do nosso projeto, né? É Que, verdade. que tem, sempre tem pessoas que podem nos apoiar. E Uhum. aqui no Japão tem. Eu vou te indicar ela, depois a gente conversa mais. Ai, que legal, é bom saber. Meu desejo é enorme é trabalhar dentro do hospital aqui no Japão, né? É verdade. Ainda mais aqui que muitos pacientes não falam japonês, por exemplo, né? É E ter verdade. uma brasileira para atender, assim, foi bem legal. Ajuda a comunidade brasileira aqui no Japão, né? Sim, é É, verdade. Olha só. Tem é um verdade. caminho longo aí. Então, Nossa, eu tô cheia de possibilidades, assim, e eu sempre vejo, né, ainda mais nessa pandemia, as possibilidades que tem, né? No caso, se tivesse em crise mesmo, eu acredito que emprego para mim teria, né? Porque é uma área que é, está precisando muito, né? é. O Então, que mais tenho agora nessa época aqui é caigo, o que mais tem. é, é Fábrica verdade. não tá fraco, né? Mas a parte de caigo é É, que tá forte, Mariana. então, é verdade, né? Ó, tá todo mundo chegando, são seus familiares, Mariana? São, tá meu pai, Hum. minha mãe. Ah, sejam Oi, bom dia. bem-vindos. Geisa, sejam todos bem-vindos. Vocês podem compartilhar essa live assim para mais pessoas saberem, principalmente quando mora aqui. Ah, se bem que online, né, pode atingir qualquer lugar do mundo. Então esse que é É, o interessante do online, que não existe limite, né, limitações. é Então verdade. é isso. E como assim que é? A partir de que idade que você cuida, que você orienta, na verdade, orientação, né? A Não, partir de que então, aí no idade? caso, seria para Hum, qualquer familiar que tem alguém em casa, né? Que hum, necessita dessa orientação e cuida de alguém em casa, né? A gente conhece algumas pessoas que têm, mas assim, geralmente a faixa etária é de 30, 50 anos, né? Ou qualquer hum, pessoa que cuida. Eu tive a honra de conhecer o Caio. Ele cuida da mãe dele. E ele tem uma hum. história de cuidado com a mãe dele maravilhosa, assim, nossa, maravilhosa mesmo. Ah, E ele é novo, assim, é um rapaz novo, sabe? Mas você precisa de ver, assim, o aprendizado que ele traz, a maturidade em relação, sabe, ao cuidado ao próximo. Nossa, é maravilhoso. Então, eu acredito que esse projeto, ele visa, assim, atender a todos aqueles que precisam, que tem alguém para cuidar em casa.
né? Ah, sim. Então, assim, ele também já está aí nessa caminhada faz algum tempo, né? E eu conversando um pouco com ele, ele falou mesmo que o projeto é bem legal e que vale a pena, né? Porque, no caso, às vezes, quanto mais informação você tem para poder cuidar melhor do seu familiar, é uma prova de amor que você dá para o seu familiar, né? Porque Verdade. quanto mais informação, você vai poder cuidar melhor, né? Então, isso é É, bem legal. verdade. Então, para as pessoas que estão chegando agora, que já pegaram a live meio andando, então, para vocês entenderem melhor, Mariana, fala um pouco sobre em que situações que você pode ajudar, que você pode Uhum, orientar as pessoas. Fala um uhum. pouquinho mais. Então, geralmente o projeto ele vem para dar orientações. No caso, tem vários temas. Na verdade, nessa parte dos cuidados é uma área bem ampla, né? A Uhum. minha vontade é cuidar em todas as áreas, lógico. Mas a princípio, o primeiro projeto que eu estou colocando, que seria os 7 princípios, né, de como cuidar bem do seu familiar em casa, geralmente são aquelas pessoas que têm alguém da família que é dependente, né? Dependente dos cuidados básicos, de tomar um banho, de se alimentar, faz uso de fralda, né? Ou até mesmo aqueles idosos que já estão um pouquinho mais, né, na velhice, um pouquinho mais avançados, às vezes tem Alzheimer, né, que não tem o controle, né, do organismo. Então, vem para orientar esses pacientes, seria nesses casos, né, fazer a Uhum. orientação, às vezes, desses pacientes que são dependentes, que precisam de alguém da família para fazer as coisas básicas da nossa vida. Que é tomar um banho, se alimentar, né, trocar fralda, higiene íntima, no caso, né, e muitas vezes também a mudança de decúbito, que seria mudar de posição quando se encontra numa cama, né? E isso também é extremamente importante, fazer essas Uhum. mudanças. Todo cuidado em si, né? Na verdade. É verdade. É o que eu falo no curso que eu estou lançando, que é nessa questão dos 7 princípios, né? Que é um princípio básico para você se viver bem. Às vezes nós estamos com a saúde boa, não temos essas necessidades de dependência, então a gente não enxerga coisas simples que a gente faz no dia a dia como uma necessidade fundamental. Sendo que É, muitas vezes, se a gente tiver algum problema e a gente deixar de fazer essas necessidades fundamentais, vai ser algo que a gente vai sentir que realmente é algo extremamente importante e necessário para a vida, né? é verdade. Entendeu? Então, porém, essas pessoas elas não conseguem fazer o autocuidado e depende de alguém da família, né? Hum. Então, você imagina, às vezes tem alguns casos de pessoas que teve AVC, sequela de AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, e às vezes não consegue fazer esses cuidados, mas tem a mente, pensa, sabe? Então, imagina a situação, né? É Você tá na verdade. cama, não tem a possibilidade de fazer esses cuidados e depender de alguém, então não é fácil, né? Tanto para a família, às vezes, estar nessa situação do cuidar também não é fácil, porque demanda a parte psicológica também, de você entender, de você saber, às vezes, né, a frustração que a outra pessoa, às vezes acamada, ou a outra pessoa que está impossibilitada de se cuidar, como que ela se sente, né? Então, tem esses dois lados. Eu acho que são momentos e situações de quem passa por isso muito intenso, né? E É, que muitas vezes é no particular ali, de dentro da casa, que só quem passa, quem está nessa situação, é, sabe como é que é o dia a dia, né? Dessa rotina, o dia a dia dessa família, que não é nada fácil, mas tem meios de se facilitar todos esses cuidados, né? Tem meio de fazer com que seja mais leve, né? De fazer com que seja algo mais prazeroso, até que seja, né? Mais tranquilo, vamos dizer assim. hum. Aí, no caso, que nem a Geisa escreveu aqui, né? Às vezes eles estão desconfortáveis e passando por problemas pela nossa falta de informação. É, É, realmente, geralmente, assim, o problema vem pela nossa falta de informação, né? Por não saber é, lidar com a situação. é.
é verdade. Então, realmente, assim, esse seu projeto, ele realmente ele vai salvar a vida de pessoas, porque às vezes, por não saber da informação, talvez possa fazer alguma coisa errada, mesmo sem querer, né? Sim, Por não ter a informação. sim. Então, quais são os benefícios, Mariana, que as pessoas que entraram no projeto, eles vão ter? Então, eles vão ter, assim, não vão ter mais aquela sensação de frustração, né? De, às vezes, querer fazer alguma coisa sem saber, né? E muitas vezes comprometer até a qualidade de vida do seu familiar, por não ter orientação adequada, né? Por não ter, eu falo assim, as técnicas também. O que eu também quero trazer nesse projeto é o quê? É que assim, se a gente conhece o diagnóstico do paciente, lógico, e as causas, a gente consegue implementar técnicas nos cuidados que façam com que os cuidados ficam mais ágeis, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes eu encontrava famílias que não sabia dar o cuidado e às vezes dava o cuidado, mas era um cuidado tão demorado, sabe? Era um cuidado assim, até pela preocupação da família de não machucar num banho, por exemplo. E às vezes acabava sendo tão demorado que acabava sendo pesado, né? Então eu tô trazendo, né? Tô abordando assuntos de também fazer um cuidado com agilidade, com técnicas que façam com que seja coisa rápida. Porque, por exemplo, uma coisa que eu trago que, assim, às vezes muitas pessoas não pensam é o quê? Tá, você tá dando banho no seu familiar, que está na cama, tudo tal. Não, mas vamos devagar, porque senão pode machucar, né? Vamos dar um banho devagarzinho, porque coitada. Porque assim, quem fica na cama geralmente sente muita dor nos membros, nos braços, nas pernas, porque não se movimenta. E aí qualquer movimento que você faz nele dói. Realmente dói por conta da circulação, tudo isso. Porém, tem muitos familiares que aí ficam nessa preocupação de dar o banho, acaba dando banho demorado, no caso, para não machucar, mas você imagina, né? Eu gostaria que todos se imaginassem. Você em Sim. cima de uma cama, sem roupa, e tomando banho, por exemplo, de meia hora, né? Ou Nossa. 20 minutos. É muito desagradável, sabe? É muito desagradável, porque no caso você está totalmente exposto, né? E às vezes, muitas vezes você passa frio. Geralmente os familiares, eles colocam uma água não quente, porque tem medo de queimar, né? O familiar. Mas a água, conforme você prepara a água para dar o banho, e conforme você vai, né, dar o banho no paciente, ela já esfria nesse período. Então, geralmente, quem recebe o banho, a água já está fria. Então, tem uma série de detalhes que podem fazer essa diferença. Que pode ajudar o Nossa. familiar a dar um banho eficiente, prazeroso para quem vai tomar o banho e rápido. Porque o banho não tem necessidade de ser demorado, né? Não é a demora no banho que vai deixar ele mais limpo. E sim a maneira correta de fazer a limpeza que vai deixar ele mais limpo, no caso, né? Que vai ser feita a higiene de uma forma correta. Então, tem essas questões, alguns detalhes que às vezes a família não se atenta, no caso, ou realmente não tem a informação e acha que, às vezes, o demorado, o melhor feito, né? Às vezes é o melhor e às vezes não. Para quem está numa cama, em cima de uma cama, né? Nossa. Desprotegido, tudo, é complicado. É complicado, entendeu? Então, tem essas situações, assim, e várias outras, no caso, né? E várias outras, Nossa, entendeu? quanta coisas. Olha Tem só, muita Mariana. coisa. Assim, realmente, pra gente que não sabe, pra gente, só é o cuidado, assim, em si, É, e não esses detalhes, né? As pessoas não se atentam a esses detalhes. sim, E é justamente os detalhes que fazem a diferença em tudo, né? Às vezes, assim, com a gente fala que certeza. é muito difícil, mas não é, basta a gente ter as informações da pessoa certa, que com certeza já vai mudar muita coisa, né? É verdade, verdade. Verdade E mesmo. você viu que a Geisa comentou aqui? Hã? Ah, esses Ó, familiares, é, é lê isso aí. aqui, esses familiares devem ter autoestima baixa. Você também trabalha algo nessa parte do curso? Sim, com certeza. No Ah, caso você trabalha também? porque assim, esse também é um dos benefícios, porque assim, geralmente os familiares, ele tem a autoestima baixa por conta, assim, de querer dar o melhor para o seu familiar,
e não saber. Às vezes, inconscientemente, você faz uma coisa, mas sabendo que não sabe fazer aquilo. É o que fala, você se vira nos 30, né? Hum, E na questão de você se vira nos 30, em questão de cuidar de alguém, inconscientemente você já não fica bem, né? Não é legal, você entende? Então, automaticamente com essa informação, o familiar se sentindo mais orientado e mais, o que eu falo, tendo mais o conhecimento, ele vai ter mais a segurança de poder trabalhar hum, com o familiar. Ter a segurança, por exemplo, de chegar no familiar e falar assim, olha, agora vamos fazer o banho, né? Como a gente está abordando o banho aqui, vamos ficar no banho. Agora a gente vai fazer o banho. Olha, por exemplo, pai ou mãe, pai, o banho eu vou limpar você de uma forma rápida, que vai te dar um bem-estar, mas fica tranquilo que você não vai ficar tanto tempo exposto. hum, Então, ela vai ter essa segurança do que, às vezes, muitas vezes, começar um banho inseguro e ali depois tem medo de mexer, aí não mexe, não limpa adequadamente aonde deve limpar, porque tem vários pontos na higiene que é essencial fazer uma limpeza e é justamente nas áreas mais difíceis para quem está em cima de uma cama, né, que no caso é as hum, axilas, a região da virilha, a região da parte íntima, que é extremamente importante. Então, e esses pontos é o lugar de difícil acesso para quem está acamado. Acaba sendo mais difícil. Mas se tiver uma técnica adequada, tem um jeito rápido e prático para poder fazer essa higiene sem demorar tanto. Então, essa segurança familiar já vai ter, né? Essa segurança de poder dar os cuidados. É diferente, né? A gente vê, lá, o tempo que eu trabalhei no hospital, a gente vê os familiares que têm a orientação e os familiares que não têm orientação. Então, é como se, por exemplo, você começasse a caminhar ou ir para um destino aonde você não sabe qual é, né? Você hum, sabe que você está indo, mas você está indo totalmente despreparado, você não levou mala, você não sabe o que vai acontecer lá. Então, imagina como é que você fica. Você fica né? inseguro, né? Você fica, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E muitas pessoas acabam ficando paralisadas. Elas não Hum, têm ação, você entendeu? E é muitas vezes o que acontecia no hospital. Os familiares não tinham ação, não tinham reação diante de uma internação, de uma cirurgia. E muitas vezes deixava de dar os cuidados básicos, sabe? Então, às vezes eu chegava e falava com o familiar, né? Eu falei, você trouxe as medicações, né, dele que ele toma em casa? Ai, não trouxe. Precisava trazer? Claro que precisava trazer. Sabe, assim? Mas é por conta da situação. Psicologicamente, na verdade, é o que mais abala os é, né? familiares. Porque a situação de dependência de um familiar seu não é agradável, né? Não é algo legal, né? Então, eu acredito, assim, que se os familiares, diante da situação, cada dia mais buscar o conhecimento, cada dia mais buscar se preparar, buscar melhorar, eles vão se sentir muito mais seguros. E com isso, eles vão poder passar segurança para o seu familiar, consequentemente, o familiar vai ter uma melhora do quadro clínico, vai ter uma melhora da situação dele. Então, tudo influencia. Geralmente, eu sempre falo que o paciente é o espelho do familiar. Na verdade, é o espelho de quem cuida, né? Hum, Então, no hospital, a gente sempre brincava que dos pacientes, né? Que os pacientes é o espelho da enfermagem, né? O paciente é o espelho da enfermagem. Então, geralmente a gente falava, não, quem está cuidando? Ah, é fulano, né? Ciclano. Ah, então é o espelho, igualzinho, tudo tal. Então é bem isso. E o paciente é o espelho do familiar, né? O familiar tem que estar atento. Tem até um caso, assim, tem vários casos que a gente trabalhando no hospital, a gente nunca esquece, né? Tinha um caso de um senhor que entrou na UTI em estado grave, ele estava bem desnutrido. O caso dele é o seguinte, era um senhor que a esposa faleceu, e ele entrou em depressão e aí ele não queria mais viver. Então, hum, com essa depressão, ele foi se atrofiando. Os membros dos braços foi se atrofiando, as pernas. Ele deixou de falar. Então, assim, ele foi, sabe, evoluindo para uma atrofia generalizada. Claro que tinha nossa. outras coisas também, outras patologias, outras doenças, enfim. Mas ele entrou para a gente bem desnutrido, ele não falava nada. E a gente começou os cuidados, o tratamento, lógico, o médico entrou com o tratamento, com a avaliação.
Mas o engraçado era que, assim, a família era super dedicada no cuidado, elas estavam sempre presentes, elas sabiam tudo do pai delas, né, que eram as filhas que cuidavam. Porém, com o passar do tempo que ele foi ficando lá com a gente foi realizando o banho. No começo, ele não, a gente dava o banho para ele, ele achava muito estranho, percebia que ele achava estranho, sabe, assim. E no decorrer de uma semana, se eu não me engano, ele começou a se soltar. No caso, os primeiros banhos, assim, que a gente deu, a gente percebeu que é, não tinha sido feito um banho eficiente, né? Então, ali a gente se empenhou a realmente, assim, limpar ele bem, nas áreas que precisava, né? E aí, aos poucos, eu acredito, até o médico realmente comentou, falou, olha, eu acredito que o banho, ele fez uma grande diferença para esse paciente, né? Então, foi algo que até o médico avaliou isso daí. E ele foi, assim, até perdendo um pouquinho a atrofia dos membros. E eu lembro até hoje que no último dia que o médico acabou dando alta para ele, ele falou. Então, assim, a gente começa a dar o banho, a gente vai conversando com o paciente, mesmo que ele não fala, a gente conversa com o paciente, né? A gente da enfermagem, a gente fala, oi, seu João, tudo bem? Ó, vamos tomar um banho, né? Tá um pouquinho frio, mas a gente vai ser rápido. E a gente fica conversando, né? E geralmente eu sempre chegava perto dele e falava, oi, seu João, bom dia, tudo bem? Mesmo ele não falando, a gente fala, né? E aí, nesse dia, a gente até me espantei. Eu falei, oi, seu João, tudo bem? Ele, tudo. Eu, nossa, mas como assim, né? Aí eu até olhei pra ele. E a UTI, ela geralmente é aberta, até para os médicos verem, a enfermeira. Elas não é os quartos fechados, né? Justamente pelo quadro clínico dos pacientes que são graves. E aí ele falou, tudo. Eu falei, tudo? Tudo? Eu falei, então fala de novo, tudo. Aí eu já comecei a chamar todo mundo. Eu falei, doutor, vem aqui ver. Enfermeira, vem ver. Ele tá falando, não sei o quê, né, tal. Aí, nossa, foi muito legal, assim. Então foi algo... As filhas dele chegaram, ficaram super felizes, sabe? Então a gente vê que, assim, são pequenos detalhes que faz toda a diferença, né? Claro que eu não quero colocar assim, o banho fez ele falar. Não é essa a questão. É um conjunto das situações, né? Claro que a melhora do tratamento que ele teve, né? A nutrição que ele teve, porque ele estava bem desnutrido. Mas, enfim, os cuidados em si têm uma grande porcentagem da melhora, né, do familiar, do quadro clínico, do paciente em si. Então foi algo assim incrível, sabe? Que a gente falou, nossa, que demais, assim. Nossa. E aí, eu lembro que eu até falei com a enfermeira, eu falei, eu posso conversar com as filhas e explicar para elas como que elas podem dar o banho nele, que não precisa ter medo, que pode dar o banho, jogar água, tal, não sei o quê. Mas aí, por conta da ética profissional, né, às vezes da instituição, tudo, aí acabou, no caso, o assistente social conversando com elas, né? Mas foi algo muito legal, assim, que a gente viu a diferença, sabe, do paciente, assim, isso pra gente é maravilhoso. Então eu acredito que toda família pode observar, né, e pode ter essa avaliação, sabe? Então é isso que também o projeto traz. Ensinar os familiares a fazer essa avaliação, a ter esse olhar, né, clínico, de saber quando eles estão bem, de saber o que eles precisam no momento, entendeu? Então, e ter essa noção também faz a diferença, né? No tratamento, na melhora do quadro clínico e tudo mais. Verdade, né? Nossa. É bem legal. Eu fico pensando assim, que quantas coisas a gente deixa de fazer por a sociedade, digamos, proibir. Por exemplo, esses cuidados, assim, são coisas assim que vai ajudar as pessoas, mas não pode. Tipo, você está bloqueada, você está... É como se a sociedade estivesse bloqueando o teu potencial, o melhor, a sua força de vontade de ajudar outras pessoas, né? Nossa, mas que bom que você está aqui agora defendendo isso e realmente por você, né? Falando por você. E é muito interessante essa história, realmente, ó. Como a Milena falou, ele sentiu o amor de vocês. A Tati também disse tudo. Realmente é muito linda essa história. Não, mas fora outras, assim, tem várias histórias, sabe, assim, que a gente vivencia no hospital e assim, que marca as nossas vidas, sabe? Então, por isso que o projeto é esse nome mesmo, Eu Não Sou Leigo. Porque, assim, esse nome, na verdade, ele surgiu pela seguinte questão. A gente que trabalha na área da saúde, claro que a gente se depara com vários pacientes, vários familiares, porém a gente sempre ouve muito a frase, esse familiar é leigo.
Ele não sabe. Ele não tem orientação, ele é leigo. Então, geralmente, a gente ouve muito isso. E eu ficava indignada, assim, com isso, de verdade. Eu falava, Não. nossa, mas se ele é leigo, por que então não orienta, né? Por que então não fala a verdade, não fala o que realmente ele precisa fazer, né? Então, essa era muito a minha indagação no período que eu trabalhei no hospital. Tanto que, assim, algumas pessoas, os meus familiares, meu pai e minha mãe tá aí, pode falar, eles eu já oriento da forma que eu vejo que é a real, né? Então, eu falo, ó, já chega, né? Você vai numa consulta, vai fazer uma cirurgia, eu até falo para meu pai, ó, então o que você vai fazer? Você vai chegar lá, você vai falar assim com o médico, né? Você vai mostrar os exames e já chega com essa postura para ele realmente ver que você não é leiga. Eu até falo isso pro meu pai e minha mãe. Porque, assim, acaba sendo diferente, né? A gente sabe que acaba sendo diferente. Quando você se depara com um familiar que ele tem orientação, que ele não é leigo, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como ele está cuidando, impõe respeito, você entendeu? Então, os profissionais da saúde respeitam. E aí fala, não, esse daí ele se esforça, ele precisa, né? Então, ocorre essa diferença, a gente sabe disso. Então, por isso que o nome é Eu Não Sou Leigo. Olha só, vocês estão entendendo muitas coisas, gente. E uma pergunta interessante que sua mãe fez aqui, ó, deixa eu voltar aqui os comentários. Que ela falou assim: mesmo quem fica na cama não dá para tomar banho numa cadeira de roda, numa cadeira, como é que é? Numa cadeira de Cadeira. banho embaixo do chuveiro? Você entendeu? Não, dá sim, lógico que dá. E tem todas as técnicas para você pegar um paciente sem fazer força, que é o que eu também estou passando no curso, né? Porque muitas vezes a pessoa tem medo de tirar esse paciente que está na cama, porque tem medo de falar, não vou aguentar o peso. Não, mas existe uma técnica, né, que se chama técnica da alavanca, que ajuda você tirar o paciente da cama e colocar numa cadeira, né? Claro que o ideal seria estar em duas pessoas, mas para o paciente, assim, gente, a gente que tem a vida normal, a gente não sabe qual é a diferença de não tomar banho no chuveiro, né? Então, assim, geralmente tinha pacientes que ficavam tanto tempo internado lá com a gente, que era acamado, tudo, que vira e mexe eu falava para enfermeira. Eu era a que causava lá no hospital, né? Eu sempre queria tirar os pacientes da cama. Eu falei, posso levar ele pro chuveiro? Não, mas Mariana, é difícil. Eu falei, mas ele tá todo tempo na cama, vamos sentar e colocar no chuveiro, né? Tal, imagina, cair água, tal. E aí, geralmente, ela autorizava. Ainda bem que eu tive enfermeiras parceiras aí que me autorizavam a fazer as minhas loucuras com os pacientes. Claro, mas com tudo autorizado pelo médico, né? Nada que coloque em risco o paciente, tá, gente? Mas geralmente eu sempre colocava os pacientes na cadeira e colocava debaixo do chuveiro, porque só de cair a água do chuveiro no corpo, bater aquela água, escorrer a água, isso já causa um bem-estar incrível para o paciente. E até o quadro clínico dele acaba melhorando, né? Teve um caso também que eu nunca me esqueço, um rapaz que ficou internado, um rapaz jovem, e ele ficou muito tempo internado, tinha várias sequelas, tudo, estava acamado. Mas ele entendia o que a gente falava, né? Ele se expressava com o olhar, se expressava, né, muitas vezes piscando. E eu via que ele começou a entrar acho que em depressão, né, pelo tempo do quadro clínico, pelo tempo de internação. E a esposa dele sempre com ele, era uma moça nova. E eu cheguei para ela um dia e falei assim, era num domingo, num plantão de fim de semana. E eu falei para ela, olha, tá tranquilo o plantão hoje, né? A gente já adiantou bastante coisa. Eu falei, vamos levar ele para tomar sol? Aí ela, ai, mas dá? Eu falei, não, a gente vai dar um jeito, peraí. Aí, sei lá, conversei com a enfermeira, né? Porque assim, ele tava tanto tempo dentro do quarto que ele não via o sol. E eu falei, nossa, né? Vamos ver se ele, pelo menos dá uma animada, para ver se ele se anima um pouco. E ali conversei com a enfermeira, falei, deixa eu levar ele para tomar sol, né? Ele tá bem, o quadro clínico dele tá bem, tudo. Ela falou, não, vai dar trabalho. Eu falei, não, eu já adiantei todas as minhas coisas, eu vou dar um jeito de levar ele, né? Ela falou, não, tudo bem, então leva. Aí levei ele até a área que se toma sol. No começo ele foi meio com medo, né? Acredito. Eu tava tanto tempo na cama, ele foi meio que relutando, assim, ficou com cara brava, sabe? Porque não queria sair da cama. Porque, como eu falo, quem tá na cama dói quando você mexe com a pessoa.
Mas quando a gente chegou lá fora e ele sentiu o sol na pele dele, gente, foi incrível. Assim, a felicidade dele, sabe? Assim, até o humor dele mudou, assim. Nossa, foi incrível. Nossa. Então, assim, você vê, são pequenas atitudes que fazem a diferença, né? É, Então, isso daí foi incrível. Então, nesses cuidados, é nessa intenção, é nessa missão que o projeto Eu Não Sou Leigo está aí, para trazer esses pequenos detalhes e a consciência do familiar em relação a isso, né? Porque muitas vezes o familiar, às vezes até está dentro de uma rotina tão intensa de cuidado e que às vezes esquece desse outro lado, né? Que às vezes a própria pessoa que está ali, ela precisa viver outras coisas, novas situações, né? Às vezes dar uma volta, passear, tomar um banho no chuveiro, né? Como a minha mãe comentou aí, tomar uma ducha no chuveiro, mesmo que ela acamada, tem essa possibilidade sim, né? Tinha pacientes que usavam oxigênio e a gente levava no chuveiro mesmo assim, sabe? Para hum, causar esse bem-estar. Então tudo isso é hum. extremamente importante, né? É, tem que sair um pouco do óbvio, né, Mariana? Que É, isso que vai fazer. Na verdade, a gente tem que testar, né? Será que isso aqui é, vai dar certo? Se deu certo, por sim, que não fazer mais com outros pacientes também, né? sim, com certeza, É, né? como a Geisa falou, o cuidado gera confiança e passa segurança para o familiar que está sendo cuidado. É verdade. É, Isso daí é de modo geral, né? Com a Milena falou que ela cuida do filho dela, que foi internado. Como que é essa história, Milena? Conta pra gente. Ó, eu tenho meu respeito, vocês que cuidam de vidas com amor, ensinam familiares a cuidar melhor dos nossos familiares. É verdade. mas gente, o É, cuidado é algo incrível, assim, sabe? Que nem no período da pandemia, eu até falei pro meu marido, eu falei, eu queria tanto estar no hospital para ajudar, né? Que a gente quer estar lá no meio, sabe? Assim, para poder cuidar, fazer a diferença. E é isso, assim, eu acho que as famílias hoje que cuidam de alguém, claro que eu acredito muito que eles fazem sempre o melhor que eles podem, né? Eles fazem o melhor naquilo que eles sabem fazer, né? Então, o hum, projeto Eu Não Sou Leigo, eu estou aqui para poder capacitar eles para fazerem muito mais, né? Eu acredito assim, que se um técnico de enfermagem, ou qualquer um, né, no caso, que presta o cuidado dentro de um hospital, tem certas noções, né, porque a gente estuda, a gente tem todo um curso, todo o ensino para poder entrar para o hospital já com um olhar clínico, um olhar de avaliação em si, para cuidar desses pacientes. E por que não esse familiar não ter esse olhar clínico? Você está entendendo? Eu acredito verdade. assim que as famílias precisam sim aprender a ter esse olhar clínico, aprender a avaliar sim, né? E aprender a passar a olhar de uma forma diferente, assim, de quem eles estão cuidando. Porque a família que cuida, ela está quase 24 horas do lado, né, do seu idoso, do seu paciente. Quem sabe melhor dizer quais são as alterações que esse paciente ou que esse familiar tem é ela, é a pessoa que cuida. É a pessoa que está ali do lado, sabe? Vivendo o dia a dia, né? Sabendo como acordou, como dormiu, o que comeu, né? É, como que foi as eliminações, se fez cocô, se fez xixi, se vomitou, né? Tudo isso quem sabe é quem cuida. Então essa pessoa, se ela for capacitada de fazer uma avaliação geral desse paciente, assim como os profissionais aprendem, nossa, a qualidade de vida desse paciente, desse familiar, vai mudar e muito. E muito. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito mesmo. E é essa a missão, né, do projeto Eu Não Sou Leigo. Nossa, que incrível, É Mariana. bem E o legal. mais incrível é o brilho no olhar, sabe? A gente vê realmente as pessoas que fazem com amor, porque os olhos brilham quando ela fala É, e fala com tanta assim intensidade que a gente sente. Todo mundo que está aqui está sentindo assim a tua ai, que energia, isso legal. é muito legal. Ah, E a isso é Milena bom, tá né? perguntando se você é helper, que ela entrou depois, né? Ah, aqui no Japão eu tenho o curso de Kaigo, né, Milena? Eu fiz o curso de Kaigo. Mas não cheguei a atuar aqui no Japão, não. Mas no Brasil eu sou técnica de enfermagem. Trabalhei muito tempo em hospitais. Olha, e você viu o comentário da Milena?
que o filho dela nasceu natimorto. Eu não sei o que é isso, mas Nossa. a Mariana sabe. No caso, é um recém-nascido que está morto, vamos dizer assim. Nossa, que Ah, é? bem, sem Milena. Meu Deus. Realmente, a Milena já tem bastante. Nossa, fez diálise e tudo também. A Milena tá falando que ela passou várias experiências no hospital. Morei com ele 1 ano no hospital e descobriram insuficiência renal crônica em fase terminal. Fez diálise peritoneal, foi, foi colocado uma sonda no nariz. Você que trocava, nossa, Milena. E eu dava banho de paninho. A água realmente era como a Mariana falou. Tem que Olha estar só. quente, porque conforme vai dando pano, é isso mesmo. Conforme vai dando banho, ela vai se esfriando. É verdade. Nossa, Milena, que história incrível, hein? Meu É, Deus do mas céu, como que que ele tá experiência. agora, Milena? Ele precisa de ajuda? Como é que é? Fala aí, quem sabe a Mariana. Você pode entrar no projeto da Mariana, dependendo do caso, É né? verdade. Mas é que nem a Milena que passou esse período no hospital aí, Hum. geralmente quem passa muito tempo internado já começa a aprender algumas coisas, né? E ela falou que ele tinha insuficiência renal, então tem vários detalhes que no caso até o familiar pode saber para ver se ele está tendo uma descompensação para quem tem insuficiência renal. Então, é extremamente importante a orientação. Ela está falando assim que ele precisará de transplante ano que vem. Nossa, mas está nas mãos de Hum. Deus. Sim, Deus vai cuidar Hum. de tudo, Milena, com certeza. Quantos anos ele tem hoje? É, né? Quantos anos ele tem? Nossa, quanta história, né, né, Mariana, que Sim. você presenciou, né? E é Nossa, tem muito linda muito. essas histórias, assim, de superação, assim. Até Não, inspira outras pessoas, né? E são histórias assim que marcam até a gente que trabalha no hospital, né? Marca a É, nossa né? vida, sabe? Assim. Ah, ele tem 9 anos, Tem Milena. 9 anos ainda, nossa. Ah, que legal. Milena, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, viu? Pode mandar É, inbox no que você precisar. é verdade, Porque Milena. você, inclusive, pela questão que ele teve, você tem que estar atenta, né? Ao seu filho, aos sinais do seu filho, né? Eu acredito que você já saiba, mas se tiver alguma dúvida, pode me mandar, pode me perguntar, né? E como ele já teve essa insuficiência renal, ele tem alguns detalhes, algumas coisas que pode você como mãe, como família, ficar de olho, né? Para que não ocorra uma reincidência, no caso, vamos dizer assim, né? Olha só, tá vendo? Por isso Sim, que é eu isso falei, mesmo. esse projeto da Mariana, ele vai salvar muitas vidas, e ainda mais online, orientação online ainda. Sim, Porque nessa época aqui deve estar uma loucura no mundo inteiro. Deve não, tá uma loucura no mundo inteiro. Tá é, todo mundo tentando se reinventar. E de a Mariana aparecer com esse projeto assim, talvez pode realmente assim atingir mais pessoas. Vocês podem compartilhar, gente. Tem gente precisando de ajuda realmente, seja de mesmo que seja da parte emocional, mas principalmente dessas orientações que vão fazer muita diferença na vida das pessoas. Então é por isso que eu trouxe ela aqui também, pensando em cada seguidor aqui que talvez esteja precisando dessa ajuda. Aí eu falei, não, eu preciso trazer a Mariana aqui para falar. Então, é realmente assim, se vocês tiverem uma dúvida também, vocês podem perguntar para a Mariana, que a gente está aqui para responder. Aproveita. é verdade. Que nem a Milena está falando, né? Que no período que ela ficou no hospital, ela não tinha ninguém. E esse é o intuito, sabe, Milena? De realmente ter pessoas nessa situação e saber que pode contar com alguém, né? Saber que o que precisar pode estar perguntando, porque a gente, no caso, por exemplo, o projeto Nosso Leigo, ele vem para orientar mesmo. Então, o que eu não quero é ver famílias sem essa orientação, sem a informação adequada para cuidar. E o que é legal e importante destacar aqui é que, assim, por mais que às vezes uma família já está cuidando, já está com algum paciente, já presta o cuidado, sempre tem algo a mais para aprender, né? Sempre tem alguma coisa que você pode melhorar nessa questão do cuidado, né? Então, eu sei que às vezes a família está numa situação meio delicada, né? Vamos dizer assim, porque está no meio de uma situação de doença ou de internação,
ou várias situações, né, gente? Porque essa questão da doença envolve várias áreas, né? Espiritual, emocional, a financeira. E às vezes o familiar se fecha. E é isso que não pode acontecer. O familiar tem que se abrir para aquelas pessoas que estão ali para ajudar, né? Para as pessoas que estão para poder orientar. Então, a gente Verdade. se depara muito com o familiar nessa situação, que é uma situação delicada, a gente até entende, mas que os familiares se fecham. Justamente para, não vou mostrar que eu estou precisando, não vou mostrar que eu estou sofrendo, né? Que nem a Milena falou, eu não imaginava que eu ia dar conta de tanta coisa, né? Então, a gente se depara com muito familiar nessa questão psicológica, travado, fechado, não quer conversar, não quer contar, né? E eu sei que, até entendo, a gente entende que muitas vezes as pessoas não querem passar os problemas para as outras, né? Mas então, é algo que eu coloco aqui. Então, passe para o projeto Não Sou Leigo. É Compartilha, porque verdade. esse projeto é para essas pessoas. É justamente nessa situação, né? Para essas pessoas. Então, é para isso que está o projeto. Então, se vocês conhecem alguém que está precisando, né? Ouviu falar, compartilha, divulga o projeto Não Sou Leigo. Tem o blog, tem o YouTube, tem o Instagram e tem um grupo no Facebook. Porque ele está aqui para passar informação, gente, e eu tô cheia de informação para passar, Olha né? só, gente. É verdade. Então, assim, e é isso que eu quero fazer. É essa diferença, Milena, que, por exemplo, se na situação que você estava com seu filho internado, se tivesse alguém para te segurar e te sustentar, orientando em algumas questões, eu acho que faria toda a diferença, né? É, Então, com certeza, nossa. então é essa a missão do projeto, gente. Me ajuda na É divulgação aí, para quem precisar, eu estou aqui à disposição, viu? verdade. Olha só o que a Milena falou. Teve dias que eu tive vontade de jogar tudo fora, tudo assim pro alto, né? Mariana, você já teve algum caso parecido com o da Milena, que teve uma virada, assim, sabe? Uma virada surpreendente mesmo. Você tem Do uma história caso. para contar? Sim, então, Conta aí. tem, tem essa Tentei história desse. suicídio? Nossa, ela Hã? tentou suicídio. Não entendi. Ela tentou suicídio porque ela não aguentava mais, né? Não, Tanta. o Grazi, essa situação, assim, no caso que a Milena passou, é complicada. Porque mexe muito com o familiar, né, Milena? Não é fácil mesmo. A gente sabe disso, que o familiar fica muito abalado. Na verdade, a gente coloca, a gente da enfermagem, da área hospitalar, a gente coloca que a melhora do paciente depende exclusivamente do familiar. Então, assim, se o familiar não está bem, se o familiar não está seguro, né? Se o familiar está, assim, numa situação psicológica meio complicada e não tem ninguém para ajudar, a gente já sabe que, às vezes, a situação do paciente acaba piorando justamente por conta, né, da situação que se encontra familiar. Então, realmente tem essa diferença, ocorre mesmo, o familiar precisa de muito apoio nessas horas, né? Igual a situação da Milena, precisa de muito apoio nessas horas. Muito, muito apoio mesmo. De verdade. Nossa. E o que acontece é que, às vezes, o familiar, ele se esconde, né? Ele, muitas vezes, não quer contar com a família, né? Por conta dessas questões de não passar o problema, de querer resolver sozinha. E, às vezes, a família, às vezes, também não ajuda, né? Acontece da pessoa, da própria família ter medo, não querer se aproximar, enfim. Tem várias situações. Mas, graças a Deus, né, Milena? Tudo superado, tudo já muito melhor agora, né? E creia que Deus vai trazer, né, a vitória do transplante em nome de Jesus. Mas, sim, a gente tem histórias de superações como o da Milena. Tem a história desse rapaz que eu comentei. Ele sofreu um acidente de moto simples. Ele foi dar uma volta no quarteirão com um filho pequeno. E aí acho que a moto escorregou e ele deve ter batido a nuca, a cabeça na quina da calçada. E ali ele ficou inconsciente, ficou vários meses no hospital, não falava, não andava, atrofiado, bem desnutrido, teve, assim, fazer várias cirurgias na cabeça, né? Porém, ele foi tendo uma melhora, aos poucos ele foi melhorando, e aí eu acabei mudando de setor, né, nesse período que ele foi tendo essa melhora, acabei indo para um outro setor,
E aí eu fui cobrir o setor cirúrgico. E para Uhum. minha surpresa, eu fui atender um paciente que era um jovem, que ele simplesmente ia fazer uma colocação de pino na perna por conta de uma fratura. E aí eu cuidando dele, conversando com ele, entrou a esposa do paciente que eu tinha cuidado, o outro rapaz, né? Vou colocar aqui um nome fictício, Caio. E aí entrou a esposa do Caio, que eu tinha cuidado anos atrás, com toda essa sequela. E ela entrou e falou, oi Mariana. Eu falei, oi, o que você tá fazendo aqui, né? Ela falou, eu tô aqui com o Caio. Eu falei, ué, mas esse Caio é aquele Caio? Ela falou, é. Mas ele tava lindo, tava gordo, assim, não gordo, né? Mas tava gordinho, porque na época ele tava totalmente desnutrido, por ser acamado, tudo. Ele tava gordo, tava falando, tava, sabe assim, gente, até eu me espantei. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha, né? Então, assim, é maravilhoso, assim. Eu falei pra ela, gente, que coisa linda, fiquei super feliz, sabe? E eles são jovens, né? Na época ela tinha, se não me engano, 18 anos, quando o marido dela sofreu um acidente. Então a gente fica assim Uhum. super feliz mesmo. Assim, demais. E fora outras histórias, assim, que ficam aí, né? Eu falo que eu vou escrever um livro, As Histórias de um Hospital. Ai, você precisa realmente atingir o maior número de pessoas, É, principalmente. E verdade. parece que a Tati passou uma situação de internação também, né, Tati? Mas como é que tá, Tati? Tá tudo bem? Você precisa de ajuda da Mariana? Pelo menos vocês já estão conhecendo o projeto dela agora, que com certeza vai ajudar muito, né? Sim, gente, pode mandar mensagem no privado, pode tirar suas dúvidas, né? Assim, sem problemas nenhum, viu? Estou aqui para ajudar mesmo, com É, toda a né? informação que eu tenho. Ah, então, aproveitando, né, explica um pouco mais sobre o seu projeto para realmente as pessoas ficarem mais assim conscientes de como que vai ser, de quantos dias. Ah, Pode então, aí falar aí. o primeiro curso que eu estou lançando agora, né? No caso é o curso que chama Sete Princípios para cuidar bem do seu familiar em casa. Então, o que seria, no caso, esses sete princípios, essas questões dos cuidados básicos, né? Dessa consciência, que nem eu falei aqui do banho, que às vezes uma simples ducha já causa toda essa diferença, né? A agilidade no banho também ajuda, né, em não deixar o seu familiar tão exposto. Às vezes é trazer uma visão diferente para o familiar, que muitas vezes está acostumado naquela rotina, dia a dia, né? Então, esse princípio, no caso, está trazendo a questão do banho, está trazendo a questão da troca de fralda, né? Como conseguir fazer uma troca de fralda eficiente sem que ela vaze direto, porque quem cuida de alguém na cama sabe que o maior problema das fraldas é vazar. E aí vaza, que eu já peguei, às vezes, paciente com xixi até na cabeça, de verdade, gente. De vazar xixi, Grazi. Vai até a Nossa, cabeça, tá molhada a cama de tanto xixi. medo. Então, tem técnicas de colocar essa fralda de uma forma adequada para que não vaze, não cause desconforto, né, para o seu familiar. Estou falando também a respeito da massagem de conforto, que é uma massagem que ajuda a ativar a circulação, né, em todo o corpo do seu familiar, que muitas vezes está em cima de uma cama, e aí não se mexe, também fica complicado, causando vários problemas. Tem a dor, tem o edema, né? Também estou trazendo a questão da alimentação, né? Uma alimentação adequada na parte para quem tem, às vezes, ou idoso ou quem está acamado. Qual é a alimentação adequada para eles? Qual é a alimentação que eles conseguem digerir, que eles conseguem engolir, que seja algo mais prazeroso para quem está se alimentando, né? O curso é voltado tudo para quem, para o paciente, pro familiar ter essa visão no paciente, né? Uhum. Então, ter Olha essa só. noção e várias outras. Então, são sete princípios, gente, que podem fazer toda a diferença na qualidade de vida do paciente. E fora a avaliação, que eu vou estar ensinando tudo, a avaliação de como você olhar para o seu paciente todos os dias, saber se ele está bem, se não está, né? Eu falo que o pessoal da enfermagem tem olho de raio-x, né? Coitado da minha mãe e do meu pai, né? Porque às vezes eu olho foto deles e eu falo, opa, mãe, aí eu começo, né?
Olha, você tá um pouquinho inchada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Enfim, aí minha mãe às vezes até fala, ai meu Deus, faz muito tempo que eu não falo com a Mariana, quando eu falar com ela, ela já vai me olhar diferente. Já É vai me verdade, Grazi, analisar, né? sério. Até É, a minha irmã, sabe, assim, meu pai, meu marido também, tadinho. Meu marido também fala. Eu falo, opa, você tá mais inchado, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? nossa, que interessante, né? Nossa, e você viu o caso da Tati também? Da Tati é um caso sério também, né? Ó, que ela falou que a filha dela nasceu tendo crise forte de convulsão, né? Nossa, A, tem, a temperatura do corpo não podia subir mais do que 37, que já dava crise nela. Eu já falei, nossa. convulsionava. E o problema é que quando criança convulsiona, ela entra numa crise, vamos dizer assim, o cérebro dela, ela já associa, a primeira convulsão que ela teve, ele já associa, se a temperatura chegar nisso, ele convulsiona de novo. Ele entra numa crise de convulsão constante, é incrível. Por isso que a gente sempre orienta as mães, no caso, é não deixar a criança convulsionar. Não deixar ela entrar numa febre alta que convulsione. Porque quando acontece a primeira convulsão numa criança, a tendência é qualquer temperatura alta ela entrar em convulsão. E aí Nossa. foi o caso da filha da Tati, né? Mas como que a mãe pode controlar isso, Mariana? Então, no caso, quando é recém-nascido, não pode ter temperatura alta de jeito nenhum. No caso, não pode. Tem que sempre, assim, dar banho frio, entrar com medicação. A gente, nossa, a gente ficava super bravo quando entrava criança com mais de 38 de febre no hospital. E Uhum. geralmente eu chegava da mãe e eu falava, mãe, por que você não medicou em casa? Ela falava, não, porque aqui é o lugar para medicar. Ela falava isso. Ai, meu Deus do céu, a Hum. gente queria. Porque a gente sabe que se deixar a criança numa temperatura alta, ela pode convulsionar. E uma criança, assim, uma criança na situação de convulsão, ela perde oxigênio, ela pode entrar em sequela. Sabe assim, como a criança é muito frágil, ela corre muito maior risco de ter muito mais problemas quando convulsiona do que um adulto. Então a gente, nossa, assim, ficava muito bravo, né? Assim, quando os pais levavam as crianças sem medicar, achando que o hospital era o lugar para abaixar a febre, por exemplo, né? Não, Hum. os pais viu que a criança está com febre, medica em casa e corre para o hospital. Porque nesse tempo que está indo para o hospital, até o tempo de ser atendido, a febre já está abaixando. Entendeu? Então acontecia casos do pai falar, não, é aqui que tem que abaixar a febre. E a gente falava, pai, aí a gente explicava, assim, geralmente eu falava, pai, você não pode fazer isso, porque seu filho pode convulsionar. A gente já pegava a criança e enfiava debaixo do chuveiro gelado. Ai, que dó. Para não correr Nossa. esse risco da criança convulsionar. Porque até Mas a é. medicação, ela tem um tempo para fazer efeito. Existe a medicação na Hum. veia, que ela faz um efeito meio que imediato, né? Mas ainda não é assim, de pronto, né? Leva um tempinho. A medicação oral depende, é uma meia hora para fazer efeito, 20 minutos. Então, esse período de tempo de espera para a criança é crucial, né? É extremamente importante. Nossa. Mariana, tá acabando o tempo. É Ah, melhor a meu Deus. gente voltar de novo. Não, a gente volta de novo, que tem Ah, várias coisas não dá para para falar. salvar, né? É, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta, pessoal. É, Tá bom. compartilha aí, pessoal. Tá bom? A Volta gente vai aí. encerrar e aí volta de novo, tá bom? Tá bom. Voltem com a gente. Tá bom, até mais.